Agora um samba do maestro Raul Gonçalves Sampaio. Que mulher danada, essa que eu arranjei. Ela é uma jararaca, meu Deus, com ela eu me casei. Sérgio Sampaio, cantor e compositor, ficou nacionalmente conhecido com a marcha rancho Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua. Seu trabalho, de forte carga confessional, no entanto, não obteve o reconhecimento devido. Muito dessa rejeição se deve, afirmam seus críticos, ao seu comportamento irreverente e pela vida desregrada que levou. Hoje, começa a ser resgatado e ouvido pelas novas gerações. 7 horas, tava com a mala na mão, às 7 horas, dizendo que ia embora às 7 horas, nas garras de um gavião, olhou pra mim e me disse, sem pestanejar, eu vou pro Rio de Janeiro ver o escrete brasileiro jogar. Sérgio Sampaio, não há dúvida, filiou-se à Tropicália. Para começar, toma um trecho de Tropicália, Alegria, Alegria. A mistura tropicalista notabilizou-se como uma forma sui generis de inserção histórica no processo de revisão cultural que se desenvolvia desde o início dos anos 60. Os temas básicos dessa revisão consistiam na redescoberta do Brasil, volta às origens nacionais, internacionalização da cultura, dependência econômica, consumo e conscientização. Tais preocupações foram responsáveis pelo engajamento de grande parte dos intelectuais e dos artistas brasileiros na causa da construção de um Brasil novo, através de diversas formas de militância política. Contra o vento, sem lenço, sem tormento. Agora, Tropicália, para mim, não era só um título de uma obra, era como se fosse assim uma posição diante das coisas e uma posição estética. O tropicalismo, me parece, representou no Brasil a realização da modernidade. Ele conseguiu, ao mesmo tempo, levar ao fim o percurso das vanguardas desde a década de 20 e colocar em xeque as tentativas de figuração do social e político nas artes no Brasil. E nós do tropicalismo, tínhamos realmente um gosto muito grande pela tecnologia em si. A filiação de Sérgio Sampaio se dá e se manifesta na canção pela fusão música local-externa. No entanto, sob um olhar mais cuidadoso, aparecem as sutilezas reveladoras na canção do compositor capixaba, do narrador mais que participante, da busca alucinada por si mesmo. Eu que sou filho de um Sampaio teimoso, descobri maravilhado que sou mentiroso, sou feio, desidratado e infiel, bolinha de papel, que nunca vou ser réu dormindo. Se os acordes de guitarra, num primeiro momento, saturam a base sonora que dá corpo e identidade com o que pregava a Tropicália, a temática incessantemente confessional o torna distinto do grupo que organiza o movimento e orienta o carnaval. Quatro paredes eu fiz quando eu estava estafado e era pelo médico obrigado a ficar em casa, então eu comprei uma televisãozinha pequenininha e um aparelho de som, eu ficava vendo televisão, ouvindo música, comprando e lendo jornal. Aí um dia apareceu um amigo meu e eu falei assim, bicho, tudo que eu falar aqui você escreve no papel. Aí eu fui cantando essa canção e fui falando, e ele lá escrevendo, e eu cantando. Quando terminou eu falei, tá pronto, vê se não tá. Aí ele olhou e falou, isso aqui tá pronto. Eu falei, vou cantar de novo. Aí lendo o que ele tinha escrito, estava pronta a canção. Eu tenho pressa, não minto mais, sinto que estou entre as quatro paredes da vida. Quando você me pergunta
se eu tenho certeza, se eu fico zangado com sua franqueza. Há, na boa palavra de Caetano e companhia, uma presunção grandiloquente e o avanço na direção de um processo coletivo de pensar, ainda que hermeticamente, o país, a canção e a própria arte. Em Sampaio, os valores literários são extraídos do desnudamento autoimposto desde o início, numa visível discussão de um ser individual consigo mesmo. Mais do que cantar, eu gosto de falar. Vou aproveitar que eu tenho cantado ultimamente nos lugares em que as pessoas bebem nos lugares. É normal que, com o passar do tempo, as pessoas fiquem mais excitadas. E aí, a gente quer falar, mas as pessoas fazem um burburinho. E eu gosto muito. Eu só devia ser político. Eu não tenho a capacidade de mentir. Mas essa canção que eu vou cantar aqui agora chama-se Nem Assim. Eu, depois que compus, eu estive na casa de uma ex-mulher minha e cantei a canção. E ela falou, você fez pra mim? Eu digo, menina, você é muito boa, não faça assim não, essa mulher é uma loucura, você não é essa pessoa. Essa mulher, na verdade, é um somatório de mulheres e eu participei da vida delas e também de outras que eu conheci. O ofício de compositor, cancionista, no período em que iniciou sua carreira, era antes de tudo uma via rápida de impacto. Com o emergente mercado do disco, a arte da canção se apresentava fértil aos jovens talentos nascidos no período da e pós-Segunda Guerra. Há, no uso da canção no Brasil do início dos anos 70, a confluência de muitos fatores. Você pode dizer o que quiser de mim, que nada do que diga me fará voltar. Hoje está passando um filme de terror. Se o regime se mostrava autoritário, intransigente e repressor, a saída do artista inconformado com esse estado de coisas era a de colocar elementos que permitissem um reexame intensamente crítico, ainda que acuado pela permanente e voraz censura da situação desfavorável que tinha diante de si. E igualmente significava usar o discurso artístico com elementos que permitissem furar o bloqueio imposto. Por um ano inteiro, filme de terror. E na rua um sacrifício, no pescoço um crucifixo. Quem ousar sair de casa, passe a tranca e feche o trinco. Dividida em fatias pela indústria cultural, a música popular atendia a todos os tipos de público. No entanto, uma diferença básica, centrada não exatamente na oposição música universitária ou MPB versus música cafona, baladas românticas, sambão joia, dividia o público ouvinte e consumidor de discos, a postura dos compositores frente ao Estado autoritário. Enquanto para os compositores e cantores da MPB havia uma preocupação latente, e em muitos casos, como vimos, até mesmo relativamente explícita, tentando acompanhar a tradição da canção de protesto dos anos 60. Com a denúncia do autoritarismo, os representantes das demais denominações em que foi dividida a música popular brasileira ou ignoravam tais preocupações ou nunca deixavam que interferissem no seu trabalho artístico. Sérgio Sampaio sabe que nem tudo sabe. No vale tudo pensa que pode demais. Sérgio Sampaio, por sua vez, optou pela marginalidade. Fui posto de lado em tudo, marginal enfim. E mexe
E pensar a marginalidade aqui significa atribuir valor dentro do elenco de possibilidades de um artista que a olha por dentro, por ser parte e fazer dela um motivo artístico. Foi o primeiro artista, cantor, compositor de Cachoeiro da contracultura, né? Quer dizer, Cachoeiro consagrado como uma terra do sentimental, né? Um lugar que tem um lirismo, tudo. O Sérgio, ele já foi um compositor da contracultura. Aqui um paradoxo. Sérgio é autor de uma obra de grande beleza musical e literária, mas o mercado, o business, não parecia estar entre suas alternativas. Fui tratado como um lobo, enganado, feito um bobo, devorado pelos lobos, derrotado sim. Fui posto de lado em tudo, marginal enfim. O pior dos temporais, adubo jardim. Como um rato de bueiro, como um gato de calçada, velho mendigo da rua, cão de botequim. Disse adeus e fui embora, nada é mais ruim. O pior dos temporais, adubo jardim. O compositor levou a marginalidade às últimas consequências, recheando suas canções de referências pessoais. Quando eu ia da Lapa até Copacabana a pé, que estou no bar do Auxílio ou na igreja, eu volto para Bahia ou para Cachoeiro de Itapemirim. Sente-se aqui, por favor, que eu quero lhe dizer. Da literatura tradicional, há dois autores que influenciaram Sérgio Sampaio. Um é o poeta paraibano Augusto dos Anjos. Da última vez que eu tentei, você foi logo embora. Não bastassem as intertextualidades, pobre meu pai, onde quer que se encontre a minha sombra magra, enchendo todas as pontes, Sérgio, a exemplo de Augusto, explora a ruína do seu cotidiano em versos carregados de melancolia. O teto da minha casa caiu e não levantou. Como um rato de bueiro, como um gato de calçada, por pouco não fui morar no porão. Quase que eu fui pro buraco. Outra é o tcheco Franz Kafka. Sérgio começou a ler no Rio de Janeiro e, em razão da impressão causada pelo escritor, ousou seus primeiros exercícios como contista. Ele mesmo conta buscar o estranhamento nos seus escritos. Se alguém os entendesse, achava que não havia alcançado o objetivo pretendido. Mas da próxima vez que disser o meu nome, não vá mais falar mal de mim. E é através do afastamento temático que Sérgio descola sua obra dos tropicalistas, ainda que tenha aproveitado a ideia geral consubstanciada na iniciativa dos seus contemporâneos. É inegável, a Tropicália efetivamente atingiu como uma seta corações e mentes da maioria dos artistas que vagavam no imenso mar de incertezas que se tornara o país dos anos iniciais da década de 70. O tropicalismo é uma forma antropofágica de relação com a cultura, senhoras e senhores. Devoramos a cultura que nos foi dada para exprimirmos nossos valores culturais. Entendeu? Não tem nada a ver com as doces modinhas, nem surgiu para promover o xarope bromil. E essa saturação tropicalista, em paralelo com o embretamento a que foram submetidos pelo sistema político, não parecia deixar escolha. A reação de setores mais conservadores da MPB levantou, por sua vez, questões em relação ao que seria mesmo evolução na canção popular. Pra você se mandar até outro dia em outro lugar. Entretanto, a influência tropicalista vem atingir até mesmo Chico Buarque após sua volta da Itália. Não havia saída. Voi che avreste scelto? Chico Buarque de Holanda. E io no? Del che Chico? Com Chico, aliás, é possível ir além, traçar um paralelo com Sérgio. Mesmo temerária a afirmação,
É possível ver o tipo de relação daquele com a bossa nova, ao alimentar-se desta nas harmonias de seus sambas, sem ser seu, dela, representante. A moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pro ladinho pra frente, está me passando pra trás. Em Sérgio, há um caso análogo. Alimentou-se da Tropicália sem admitir interferências capitais na constituição de seus temas. Nascer o filho do ovo, vai ser galo de terreiro, ou frango assado no almoço. É possível que Sérgio Sampaio, tendo consciência da qualidade do trabalho desenvolvido com a canção, o imaginasse vitorioso, independente da sua presença. De algum modo, avaliou que, ao se excluir das etapas posteriores, divulgação, participação em programas de auditório, entrevistas, seria absorvido e assimilado pelo público, e que sua atitude esquiva não teria qualquer consequência negativa na venda de seus discos. Havia, porém, um mercado acirrado na luta por espaço. Mais um capixaba, Sérgio Sampaio. No meio de grandes compositores, marcou sua presença no 4º Festival da Canção com Eu Vou Botar Meu Bloco na Rua. Há quem diga que eu dormi de toca, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga, que eu caí do galho e que não vi saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Você acha que todos os grandes valores, tais como você, Roberto Carlos, Nara Leão e Maísa, que foram revelados fora do Espírito Santo, com a inauguração da TV Gazeta, teriam um mercado maior? É sempre importante a abertura de televisão em qualquer capital de estado. Principalmente porque você vê, a gente teve que vir para cá para mostrar o trabalho da gente. Com a abertura, eu acredito que essa fase transitória, quer dizer, essa fase de amadurecimento, a abertura da TV Gazeta vai ser fundamental, porque o pessoal pode amadurecer lá na própria terra. Quer dizer, quando chegar aqui já está com uma sementinha brotada, então, entendeu? É mais fácil. Meu amigo! Foi como se alguma bomba houvesse explodido no ar, e todo o povo brasileiro nunca mais deixou de dançar. E desde aquele instante eu nunca mais parei de tentar mostrar meu rosto sem cantar. Sérgio Sampaio estava mais ligado ao fazer artístico que ao círculo de relações posteriores demandadas pela vida social do artista. Na evolução de um trabalho truncado e irregular, Sérgio Sampaio produziu em torno de 70 canções, algumas obras-primas do cancioneiro, apesar de pouco conhecidas. Como diz Sérgio Natureza, no prefácio da biografia do amigo e parceiro, Sérgio foi impopularizado por não ter como atender às demandas de um mercado que o queria fácil. Verdade que fácil no trato ele nunca foi. Mas a nós, admiradores dos artistas únicos, não importa a facilidade, e sim que conhecê-los nos torna mais próximos do verdadeiro espírito da expressão do artista. Ou como mesmo disse Pessoa, o essencial da arte é exprimir. Que mulher danada, essa que eu arranjei. Ela é uma jararaca, meu Deus, com ela eu me casei. Na Rua Moreira, 65, do pequeno cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, lá pelos anos iniciais da década de 60, o jovem Sérgio Sampaio surpreenderia o pai, o seu Raul, ao cantarolar o samba Cala a Boca Zé Bedeu. Esse guri tem um ouvido, exclamou o maestro da banda, fabricante de tamancos e compositor da canção, então incompleta, já vendo no filho o talento musical, que longe do que poderia supor, se consolidaria numa carreira marcada pela inconstância e rebeldia. Nascido em 13 de abril de 1947, Sérgio Sampaio teve 4 irmãos mais moços. A mãe, Maria de Lourdes, professora primária, lutava para complementar os ganhos da família.
que seguia um modelo patriarcal herdado do avô Manuel, proprietário de escravos. Disso se perpetuou o controle rígido sobre os filhos, hora certa para comer, para o banho, etc. O braço forte da família fazia par ao empreendedor seu Raul, industrial de calçados e músico de destaque, que organizava e regia a banda da cidade. A despeito desse status, Sérgio cresceu numa casa humilde, sem geladeira ou fogão a gás. A tamancaria de Raul Sampaio experimentaria logo um período de decadência com a chegada da sandália de borracha, o que lhe provocaria falências sucessivas. Nesse período, Sérgio já ajudava o pai com outros irmãos no fabrico dos calçados. Diante da agonia da empresa, Dona Maria de Lourdes seria a única fonte de renda fixa, numa situação incômoda para o orgulhoso e dominador maestro. Os automóveis estão invadindo a simples cidade. Enquanto a gente se arrasta, eu prefiro isso aqui. Os automóveis são livres e agora preciso coragem. Olho o meu rosto no espelho e depois vou dormir entre as flores escondidas do riacho, por debaixo do que der, do que vier, escondido nas notícias, entre as feras, nas revistas, sem assunto, meu amor. Como consequência, o modelo patriarcal também sofreria reveses, o que acarretaria progressivamente a desagregação familiar. No entanto, a música se encarregaria de estabelecer um elo importante, responsável por uma espécie de compensação num ambiente então decadente da família Moraes Sampaio. Havia, além do maestro, o rádio. Esta cena do filme Jovem Tataravô retrata o espanto da época. O filme conta a história de um homem que ressuscita muitos anos depois da morte. E o objeto mais surpreendente que encontra na sua nova passagem pela Terra é exatamente o rádio. Aqui o bicho. Sente. Mas é com isso que se escutam todas as partes do mundo. É. Mas assim, sem pio, sem nada. Além da convivência com a música do pai, Sérgio Sampaio, como toda a sua geração artística, recebeu privilegiada informação musical via rádio. Primeiro veículo eletrodoméstico de comunicação de massa, principal fonte de informação e entretenimento no Brasil pré-televisão, o rádio levava aos lares do país o melhor de nossa música popular. Francisco Alves, Orlando Silva, Lamartine Babo, Noel Rosa, Ari Barroso e outros nomes, além de tangos, boleros, música popular norte-americana, todo cancioneiro italiano, programas de auditório, transmissões esportivas e o auge do rádio-teatro. O rádio é responsável realmente por uma transformação muito grande naquilo que se fazia em matéria de música. Se você procurar ouvir discos antigos, aqueles dos tempos da Casa Edison, Rio de Janeiro, e mesmo as gravações da era mecânica, você vai ver que a música brasileira era tratada mal no disco, né? Os programas multiplicaram ouvintes e começaram a construir mitos. O rádio vivia da música e de seus cantores. Chico Alves foi um dos primeiros. Quando eu te dei meu coração, não podia nunca imaginar. Pois o rádio também viria a se tornar a primeira ocupação do jovem Sérgio. Aos 16 anos, Sérgio acabou se tornando locutor de rádio, graças à intervenção do amigo Rui Guedes. Além da música, excelente e variada, o rádio-teatro e os informativos também o fascinavam bastante. Sonhando com a locução,
vinha exercitando-se em imitações de seus ídolos radiofônicos, Sancler Lopes, uma voz que vale 1000 contos, e sobretudo Luiz Jatobá, ambos da Rádio Nacional. Rui Guedes, vendo nele talento para o microfone, arranjou-lhe um teste na ZY9, Rádio Cachoeiro, então a única rádio da cidade. Segundo também nos conta Rodrigo Moreira Gomes, na biografia do compositor, o ingresso no rádio foi o grande divisor de águas na vida de Sérgio. Além de aprender os rudimentos da profissão de locutor, houve um incremento de sua cultura musical, pois passou a ter contato com a discoteca da rádio, local onde passava várias horas do seu tempo livre. Apesar das advertências do pai sobre essa vida ser coisa de boêmio e que não lhe daria um bom futuro, Sérgio optou por seguir a carreira. Ao receber o seu primeiro ordenado, saiu de casa e foi morar numa república de estudantes, no centro da cidade. Em paralelo, e apostando num aprendizado informal, intuitivo, Sérgio aprendeu com os amigos Rui Guedes e Moza Cerqueira os primeiros acordes no violão. Em pouco tempo passou a dominar algumas canções e acompanhar boêmios em serestas pela cidade. Sua primeira experiência de palco viria a acontecer num programa de rádio da própria emissora em que trabalhava. Sérgio, pela ausência de um contrabaixista do grupo de música que acompanhava os calouros, foi escalado para substituí-lo. Seus conhecimentos práticos e rudimentares de harmonia o ajudaram a resolver a questão, saindo-se razoavelmente bem na oportunidade. Diante das perspectivas de uma carreira musical, Sérgio tomou algumas aulas com um violonista conhecido na cidade, José Nogueira, acompanhante de um jovem cantor, o Zunga, que viria a ser conhecido nacionalmente com o nome de Roberto Carlos. Se você pensar que vai fazer de mim o que faz com todo mundo que te ama, acho bom saber que pra ficar comigo vai ter que mudar. A faceta locutor de Sérgio Sampaio abriria o contato sistemático com o que viria a ser exercido mais tarde, a vida de cantor e compositor. Nessa época, o rádio no Brasil se constituía o principal meio de divulgação de ideias. O país se reunia ao redor do rádio para se reconhecer. Mas a televisão já se ensaiava como um novo meio em que a imagem e o som estariam reunidos para o reforço dessa identidade. O mundo se aproximava e o pequeno cachoeiro parecia ser realmente pequeno para o inquieto Sérgio. Eu passo a vida recordando de tudo quanto aí deixei. Cachoeiro, cachoeiro, vim ao Rio de Janeiro pra voltar e não voltei. Depois de uma breve estada no Rio de Janeiro, onde trabalhou num período de experiência na Rádio Relógio, o filho mais velho da família Moraes Sampaio voltaria a Cachoeiro. Trabalharia um tempo na ZY9, teria um programa seu, mas devido a desentendimentos com o diretor Mignoni, que fazia reparos a seu comportamento boêmio e pouco profissional, seria demitido. Mais tarde, voltaria ao Rio para ficar. Livros de poesia na gaveta não adianta nada. Lugar de poesia na calçada. Lugar de quadro é na exposição. É nesse período, de fato, que o artista capixaba formaria seu mundo interno, criaria sua leitura do mundo, fortaleceria sua concepção artística, aplicada na canção como um forte elemento testemunhal de si mesmo, em que o plano individual se consolida em propósito definitivo, em contraposição ao que o ofício de compositor, nessa época, parecia exigir, um tipo de engajamento, um plano coletivo de discussão do cenário político sócio-artístico. A
última vez que você me filmou, eu tava de cabelo grande, lembra? No início dos anos 70, o cinema novo de Glauber Rocha e o teatro de vanguarda de Zé Celso Martins e Augusto Boal inquietavam-se diante do discurso velado a que a arte estava sendo submetida. Agora, temos que ir até o fim. Já disse, o sangue das massas é sagrado. Sangue não tem importância. Será o começo de nossa história. Se perdermos, Dias subirá ao poder. É uma luta inútil, seremos esmagados. A Bossa Nova alçava voos internacionais, junto com alguns de seus maiores representantes, misturada então em movimento de diástole ao fraseado musical do jazz. A Jovem Guarda se multiplicava em sua proposta comercial de versos ingênuos. A Tropicália, depois da poética ascensão, ressentida da ausência de seus capitães, estendia seu véu sobre as cabeças dos que procuravam na canção uma nova forma de expressão e válvula de escape diante das rudezas do regime. Uma nova geração de artistas iniciava sua caminhada, vigiada por um irmão nada fraterno, vestido de verde, paisano quando convinha aos mandatários da República de Chumbo. Em contrapartida, havia um gosto pelo desafio e pelo novo no ar. A geração hippie estereotipava os hábitos dos artistas alternativos e Sérgio Sampaio ajustava seus acordes, cérebro e roupas e cabelos ao que a moda em vigor ditava. Chegado ao Rio em 1967 para ficar, Sérgio vivera toda a inquietação protagonizada pela ditadura militar que atingira seu ápice com o ato institucional número 5, no final do ano seguinte. Na expressão da época, Sérgio era um dropout, gíria americana para cair fora do sistema. Como um nômade urbano, passou por pensões, especialmente na Lapa, bairro boêmio do Rio, onde dividiu espaço com biscateiros, malandros, militantes políticos e até com marginais procurados pela polícia. Mais tarde, empregado na Rádio Continental, forjou sua primeira composição no Rio, um samba-choro, chorinho inconsequente, em parceria com seu colega de emissora, Erivaldo Santos. Agora, a primeira canção que eu compus em minha vida toda, do começo ao fim, foi essa que eu vou cantar para hoje. Chama-se Chorinho Inconsequente, foi gravado num disco que Raulzito e eu fizemos há muito tempo, na CBS, um disco que quase ninguém tem, e foi cantado pela Miriam Batucata no disco. E ela gravou, legal. Queria ter o meu amor lá no cinema, em Poeira de Ipanema, gargalhando no trabalho. E uma patota inconsequente na Tijuca, estraçalhando a minha cuca e me dando o que fazer. Queria ter a praia, o sol e a contramão, a confusão da rua, o som de uma canção, a multidão que passa, praça e agitação, o futebol de areia. O caminho de Sérgio até ter um ganha-pão razoável com a música foi longo e custoso. Isso só veio acontecer quando conheceu um dos integrantes dos Cantores de Eba, que já o observava em suas apresentações no centro da cidade. O mesmo que veio a lhe arranjar um lugar fixo para morar. Era a Casa dos Estudantes, um lugar heterogêneo onde ninguém pagava aluguel, reduto de militantes, universitários e outros indivíduos fora do sistema. Vieram os festivais da canção, que embora sem a força dos anos 60, ainda representavam um espaço de projeção e oportunidade a artistas iniciantes. Nesse período, Sérgio já ganhava algum dinheiro como músico profissional, violonista, chegando a comprar uma calça ali à prestação. Em 1970, a situação na Casa dos Estudantes, no entanto, visada pela repressão por abrigar suspeitos de atividade política, considerada subversiva, fez Sérgio, nesse momento, na companhia de um irmão que reencontrara, trocar a contragosto de moradia. Em seguida, ao encontrarem outro parente, um primo, Raul Coco, Sérgio e o irmão resolveram provisoriamente a permanência no Rio. Raul os abrigou e emprestou algum dinheiro. Não tardou e Sérgio conheceu Odibar, um cantor que faria um teste na CBS. Foi então convidado para acompanhá-lo no violão. Aceitou a incumbência. No dia marcado,
Diante do produtor musical da gravadora, Odibár não despertou maior interesse. No entanto, o executivo da gravadora percebeu o talento do jovem violonista que tinha diante de si. Ao pedir para mostrar composições suas, Sérgio Sampaio foi retribuído com um Volte Amanhã. O funcionário da CBS não era ninguém menos que Raul dos Santos Seixas, o Raulzito. Aqui no Rio, quando é que foi que o produtor Raul Seixas entrou numa de ser o Raulzito, o Raul Seixas cantor, assim? Como é que foi que você percebeu que dava para... Através de Sérgio Sampaio. Eu contratei um cara chamado Sérgio Sampaio que fez Eu quero é botar meu bloco na rua. Se lembra? Fez essa e outros blues. Outros blues, é ótimo. Ótimo, Sérgio, eu amo. E contratei ele, bicho. Ele veio de Cachoeira de Itapemirim. Aí eu contratei o Sérgio e ele disse, canta, larga esse negócio de produtor. Aí eu falei com o Evandro Ribeiro na época, que me ensinou muito. Aí Evandro Ribeiro falou, ou você escolhe ser produtor ou cantor. Sérgio, contratado pela CBS na função de compositor, passou a assinar com o pseudônimo Sérgio Augusto. Nesse período, teve composições gravadas, entre outros, pelo Trio Ternura e pelo cantor José Roberto. Em seguida, em 1971, gravou um compacto, produzido por Raul Seixas, com as canções Ana Joã e Coco Verde. Nasceu nos idos 70, sob um sol de 40, cresceu sedenta de paz e tem mais. Havia, porém, em sua inquietude, a necessidade de alçar voos maiores, trilhar uma trajetória menos óbvia que tentar compor hits por encomenda. Nesse ínterim, Raul Seixas alinhava um projeto ousado, uma espécie de ópera rock, que imediatamente ganhou a simpatia e adesão de Sérgio Sampaio. A Tropicália continuou a ecoar, como no grito de Jardim Macalé na canção Gotham City, de 69, defendida no 4º Festival Internacional da Canção. Cuidado, há um morcego na porta principal. Em 1968 pinta o AI-5 e em 1969 pinta o Gotham City, no 4º Festival Internacional da Canção. E aí começa a história. Aos 15 anos eu nasci em Gotham City, era um céu alaranjado em Gotham City. Caçavam bruxas no telhado em Gotham City no dia da independência nacional. Cuidado. Cuidado. Há um morcego na porta principal. Eu fiz um quarto quase azul em Gordes, sobre os muros altos. Sessão das 10 rompeu com qualquer linha. A exemplo do músico norte-americano Frank Zappa, na admissão do processo de criação coletivo e anárquico, de improvisação e sátira, representante de uma atitude oportuna de quebra de paradigmas, Seixas e Sampaio ousaram tomar a frente. Ou, como provocou o piauiense Torquato Neto, poeta suicida de Paupéria, desafinar o coro dos contentes. Bom, não é à toa que a gente está aqui, né? Terra em trânsito, locação de terra em trânsito. O Torquato morreu em trânsito, tanto quanto o Glauber. Duas mortes diferentes, duas vidas diferentes que caminharam para o mesmo ponto. Quer dizer, desafinaram o coro dos contentes. E se desafinaram. Quando nasci um anjo louco, um anjo solto, um anjo muito doido veio ler a minha mão. Sessão das 10 é, dentro da disposição identificada na Tropicália de Gil e Caetano, um rompimento atrevido com a ordem ou linha evolutiva de qualquer espécie. Nos 3 anos seguintes, Sérgio produziria o que entendo como um microcosmo, uma síntese, cuja reunião de elementos musicais e literários deu conta de apurar os fatos recentes e remotos que alteraram as bases da canção popular. Os 2 trabalhos em LP, compostos nesse período, servem de referência
e de reflexo ao movimento criativo e de desafio que viveu a mais popular manifestação da arte em nosso país. Abstraída a opção por registrar seus motivos intensamente particulares, suas paixões, desencontros, Sérgio Sampaio moveu-se por um universo rico em sonoridade e diálogos literários, de olho no entorno mais competitivo que solidário que o cercava. E é justo dizer que amoldou-se devido à intensa voltagem artística a que foi submetido. Era urgente tomar posição. Sérgio, então, anda em paralelo com Chico Buarque, João Bosco, Ivan Lins, César Costa Filho, Gonzaguinha, por exemplo, ao eleger e recuperar a base brasileira por excelência na canção. Em Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua, o LP há visível a provocação, a proposição de que há outra ordem possível, que seu conteúdo não carrega um tom conciliatório ou previsível. A capa desse trabalho, ousada para os padrões da época, recupera um elemento visual da sociedade cavernista. O nome Sérgio Sampaio é escrito em caracteres imitando sangue ou tinta vermelha escorrendo numa pichação ou mesmo como o resultado de um ritual qualquer. O rosto do compositor se desdobra em fotogramas colorizados ao estilo da pop art de Andy Warhol, em que faz todo tipo de careta. No ambiente do cancioneiro, da época em que foi lançado, havia as marcas indeléveis da Tropicália. Chico Buarque já voltara do alto exílio na Itália. Caetano e Gil do exílio em Londres. Compositores como Jorge Maltner, Abílio Manuel, Antônio Adolfo, Tibério Gaspar, Walter Franco, Djavan, Alceu Valença, Luiz Melodia, Carlinhos Vergueiro e grupos como Secos e Molhados e Novos Baianos despontam, movidos pela possibilidade de novos diálogos harmônicos e literários acrescentados ao fazer cancionista. Sérgio Sampaio agrupa os estilhaços resultantes desse grande liquidificador sonoro no seu projeto pessoal. Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua declara que o sucesso fácil, o diálogo amistoso com estruturas hegemônicas e mercantilistas não prosperariam nele. Sérgio Sampaio reafirmava então, e agora em 12 canções reunidas, a proposta absolutamente autoral que fazia questão de levar adiante. E lapidava sua forma em busca de independência e criticidade no tocante às questões de fundo, a ditadura militar e a própria canção popular subvencionada pela herança recente. Toda essa identificação com a marginalidade reflete também de como o fazer do artista Sérgio Sampaio se apegava ao fato de sua figura exótica não ser aceita pelo sistema hegemônico e por um conjunto de valores que prezava a submissão e a ordem. O cidadão livre comum, é fato, não estava na sua lista de cogitações. A índole, posso afirmar, é da subversão como conceito original, como a predileção pela cercania, pela periferia, pelo amor aos resíduos ruins dos quiosques que grafou Augusto dos Anjos. A marginalidade como preservação da identidade é que não cede em Sérgio Sampaio. É um vício de origem no compositor. Mais que isso, é uma tomada de posição, afirmação do seu renitente antimercantilismo. Em tempo, o modo obstinado de tratar a arte como arte lhe dá o rótulo de maldito, não tanto pelo seu talento reconhecido, mas sim por rechaçar qualquer interferência no que entendia correto em relação ao que produzia, o que fez surgir um sem número de desafetos entre os executivos das gravadoras. E este, sim, é julgamento feito a toda a revelia do compositor. Considerando a arte do que tem em sua essência, em sua origem, no seu facto, veremos que há em Sérgio Sampaio o capricho, o retoque, o esmero, a atenção aos detalhes da composição e a sintonia com o caminho que a MPB havia tomado. O dom de causar consequências, de Cabras Pastando, de 1976, continua a vigorar na trajetória de um Sérgio Sampaio vivo, melódico, poético, ácido e contestador. Um artista de muitas nuances, de muitas saídas, de soluções menos óbvias do que os que o queriam tolo, tripulável. Um artista a quem está reservada a sina de apenas ser compreendido após a morte física, como Kafka e Augusto dos Anjos. E a propósito, parodiando este último, uma de suas maiores influências, da arte de Sérgio Sampaio,
no inventário de sua matéria rica, cabe a nós o privilégio da maior porção. Eu